Você tem problemas com a timidez e não sabe mais o que fazer? Descubra como lidar com a timidez exagerada e o que fazer para mudar isso. Nesse vídeo, nós vamos abordar os principais fatores que contribuem para o excesso de timidez e como você pode superar esse problema. Se você está lutando contra a timidez exagerada, esse vídeo é para você. Oi pessoal, eu sou Elaine Albano, psicóloga, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. A timidez pode ser vista como uma sensação de inibição ou desconforto em situações sociais ou interpessoais e que impede a pessoa de correr atrás dos seus objetivos, sejam eles acadêmicos, profissionais ou pessoais. As situações mais comuns nesse caso são aquelas que envolvem figuras de autoridade, como, por exemplo, professores, chefes, entrevista de emprego, além de situações onde se tem um encontro romântico ou ainda se apresentar em público. Esse tipo de situações geralmente causam reações em vários tipos de níveis cognitivos. Por exemplo, no nível cognitivo, às vezes pensamentos negativos. No nível afetivo, medo da humilhação, por exemplo, de passar vergonha. No nível fisiológico, aquele frio na barriga, às vezes até dor de barriga, distúrbios intestinais, não é? E no nível comportamental, quantas vezes a pessoa até perde a fala. Uma outra situação que é um pouco menos comum do que a timidez, que vem decorrente de situações específicas, porém muito importante de se compreender, é aquela timidez mais crônica, que normalmente envolve prevenção ou medo de situações em que há contato com outras pessoas. Geralmente ela é chamada de fobia social. A fobia social costuma levar o paciente a um grau de isolamento, de evasão e de solidão muito mais generalizado. Pense, por exemplo, naquela situação de uma pessoa que não vai à aula no primeiro dia de aula, porque sabe que o professor vai pedir a todos para se apresentar, para falar sobre si, e aí ele prefere evitar. Pensa naquela situação daquela pessoa que tem que apresentar monografia, ou seja, precisa falar em público e tem muita dificuldade, então vai só adiando. E mesmo aquela tensão da pessoa ao se deparar com o casamento de alguém muito próximo, em que vai ser padrinho, e nesse caso, sua presença vai ser evidenciada nessa cerimônia. Todos esses eventos que eu falei antes, eles causam uma angústia muito grande no paciente, a ponto dele achar mais fácil evitar criar desculpas para não estar nesses locais, e isso vai virando uma bola de neve, porque ele vai adiando, ele cria desculpas, e aí vai ficando para frente, e com isso ele evita aquela situação de estresse. Existem vários eventos que costumam desencadear uma timidez excessiva, e eu vou te falar sobre alguns deles agora. Situações onde a pessoa sabe que vai conhecer novas pessoas, situações onde ela precisa ser o centro das atenções, ser observado enquanto realiza alguma tarefa, falar ou apresentar-se em público, ser provocado ou criticado, falar com figuras importantes ou autoridades, primeiro encontro amoroso, fazer ligações telefônicas, utilizar banheiros públicos, realizar testes, comer e beber em público, falar ou liderar uma reunião e ir a festas e outros eventos sociais. A timidez em excesso pode causar sintomas emocionais, fisiológicos e comportamentais, e eu vou te falar sobre cada um deles agora. Entre os sintomas emocionais nós temos ansiedade excessiva em algumas situações cotidianas, uma preocupação intensa por dias, semanas, até meses antes de uma situação que vai acontecer e que vai ser importante para essa pessoa. Um medo extremo de ser julgado e criticado por outras pessoas, principalmente se elas forem desconhecidas.
medo de fazer alguma coisa errada em público, causando humilhação, vergonha, e um receio de que as pessoas percebam que você está nervoso. Já os sintomas físicos estão ligados a um rubor na face, que é ficar vermelho, respiração acelerada, dores no estômago, mal-estar, tremores, inclusive na voz, aperto no peito, suor intenso e ondas de calor, e tonturas e desmaios. E agora, os sintomas comportamentais. O primeiro deles é evitar situações sociais ao ponto de limitar as suas atividades, atrapalhando assim de forma geral a sua vida. Outro é anular-se ou esconder-se quando está em público, de uma forma que sua presença não seja notada. Necessidade de sempre levar um acompanhante a qualquer lugar que a pessoa vá. E um último, e muito sério, é recorrer ao álcool ou outras drogas antes de determinadas situações sociais. Mas atenção, não é só porque você fica nervoso ou tímido em algumas situações que você tem algum transtorno social ou fobia. Muitas pessoas são tímidas, mas conseguem enfrentar o dia a dia de uma forma que não cause prejuízos para a vida dela. Por outro lado, a timidez crônica ou em excesso, ela costuma afetar a rotina da pessoa e ainda pode provocar uma enorme angústia. Por exemplo, é normal sentir um frio na barriga antes de falar em público. Mas se semanas antes você já fica pensando em desculpas para não comparecer a esse evento, aí sim pode ser algum tipo de transtorno ou fobia. Nesse caso, a sua timidez precisa de uma atenção especial para ela não prejudicar a sua vida social e profissional. A terapia cognitivo-comportamental tem sido considerada como uma das melhores formas de tratar dessa questão. Ela é muito baseada na premissa de que os seus pensamentos influenciam na forma que você se sente, nos seus sentimentos, e, consequentemente, os seus sentimentos influenciam nas suas reações. Então, consequentemente, se nós redirecionarmos os nossos pensamentos, nós iremos nos sentir melhor e reagir melhor em situações que causam a timidez. Normalmente, a abordagem do psicólogo nesses casos envolve: primeiro, aprender a controlar os sintomas da ansiedade que é provocada pela timidez, através de técnicas de relaxamento e respiração, por exemplo. Segundo, desafiar os pensamentos negativos que reforçam essa timidez. Assim, eles tendem a ser substituídos por pensamentos mais equilibrados, mais saudáveis. Em terceiro caso, encarar essas situações que provocam medo de uma forma gradativa e sistemática, ao invés de evitá-las. Bom, pessoal, espero ter ajudado com esse vídeo. Como eu costumo fazer, na descrição do vídeo, eu vou deixar a sugestão de alguns livros, caso você queira se aprofundar nesse assunto. Se você tiver gostado, não esquece de deixar o seu like e me conta nos comentários quais situações de timidez que você já vivenciou. Até o próximo vídeo, pessoal!